E a gente fala agora sobre um assunto triste que tem gerado muita comoção nas redes sociais. O filho mais novo do cantor Zé Vaqueiro e da sua esposa Ingra Soares morreu aos 11 meses de idade. A informação foi divulgada na madrugada desta terça-feira pelo Stories do casal. Arthur era o terceiro filho do casal e nasceu com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, conhecida como síndrome de Patau. Abre aspas. Deus sabe de todas as coisas e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós. Fecha aspas. Isso foi o que informou a nota. Arthur nasceu em 23 de julho de 2023 e, após o parto, ficou internado na UTI de um hospital em Fortaleza. Ele permaneceu na unidade hospitalar até o dia 16 de maio de 2024, quando recebeu alta e foi para casa pela primeira vez. Entretanto, no dia seguinte, dia 17 de maio, ele precisou retornar à UTI após sofrer uma parada cardíaca. Na ocasião, o cantor e sua esposa pediram orações para o bebê. No fim de junho, a criança passou por uma nova cirurgia, uma traqueostomia. Após o procedimento, a mãe da criança informou que ele estava bem. Mas, afinal, o que é a síndrome de Patau, que levou à morte Arthur, de 11 meses, filho do cantor Zé Vaqueiro e da empresária Ingra Soares? O neurocirurgião Eduardo Jucá explica para a gente. Muito boa noite, doutor. Explica para a gente, síndrome de Patau é uma doença genética e sem cura, doutor? Boa noite, Tardan. Satisfação estar aqui com vocês, podendo esclarecer sobre esse assunto que tem ganho aí destaque nas redes sociais, nos portais de notícias. Foi noticiado também pelo Grupo O Povo. Sim, é uma doença genética e também é uma doença sem cura, como você afirmou. A gente precisa relembrar que todo o nosso corpo é composto por células e dentro das células o material genético, que a gente conhece também como DNA. O DNA está organizado em cromossomos, que são pequenos pacotes de material genético. Cada espécie tem um número específico de cromossomos. Na nossa espécie humana, esse número é de 46, 23 pares. E há algumas síndromes, algumas doenças que são provocadas pelo aparecimento de um cromossomo a mais em um dos pares. Para que o público entenda melhor, a gente pode fazer uma comparação com uma situação bem mais conhecida, que é a síndrome de Down. A síndrome de Down é a trissomia do cromossomo número 21, 3 cromossomos, quando deveria haver apenas 2. E a síndrome de Patau no cromossomo de número 13. Ao contrário da síndrome de Down, os pacientes com síndrome de Down têm a possibilidade de ter uma vida integrada, de ter os cuidados adequados, de ter uma vida longa e produtiva. Os pacientes com a síndrome de Patau têm um prognóstico bem mais reservado, porque ela acarreta malformações múltiplas no corpo da criança. E, doutor, a maternidade após os 35 anos, ela apresenta um risco maior da síndrome de Patau? Pergunto isso, mas vale lembrar, né, que Ingra, esposa de Zé Vaqueiro, tem, na verdade, 32 anos. Mas a idade da mãe é um fator relevante nesse caso? É relevante e eu acho que sempre que se comenta de um caso de um personagens célebres que aparecem na mídia, é preciso, por um lado, manifestar solidariedade e, por outro, fazer o que vocês fazem muito nesse veículo, que é a conscientização da população sobre as questões de saúde. A idade materna é, sim, um fator de risco para o aparecimento de condições genéticas, não só da síndrome de Patau,
mas de malformação geral, de doenças genéticas em geral. Então é preciso que cada família, enquanto faz o seu planejamento de vida, o seu planejamento familiar, possa levar isso em consideração. Após os 35 anos, há um risco maior, sim. Outros fatores de risco que a gente pode citar são predisposições genéticas do próprio casal, uso de substâncias reconhecidamente que levam a doenças genéticas. Existem algumas medicações que são proibidas durante a gestação, justamente por aumentarem esse risco. E aí a gente fala de substâncias de uso tanto como medicações ou de substâncias de uso ativo, tanto as lícitas como as ilícitas, e aí a gente fala de álcool, não é? O uso de álcool durante a gravidez não é recomendado em quantidade nenhuma. E também doenças infecciosas aumentam o risco de malformações. A gente teve de maneira recente a experiência bem desafiadora das crianças com a doença cerebral ocasionada pelo Zika vírus, ali pelos idos de 2015 a 2017. Então, esses são os principais fatores de risco para o aparecimento de doenças genéticas, e é importante o acompanhamento pré-natal para a sua detecção precoce. Doutor, para a gente encerrar, na verdade, vou fazer duas perguntas. A síndrome de Patau, ela pode ser identificada ainda no pré-natal? E a última questão é o quão raro é essa síndrome de Patau? É raríssima? Deixa eu dar uma ideia para a gente do quão rara é essa doença. Começando pela última questão, realmente ela é rara, felizmente, porque ela é muito grave, ela pode trazer alterações no cérebro, no coração e prejudicar bastante o prognóstico da criança. Estima-se em um nascimento a cada 20 mil, então ela é realmente rara. Nesses casos de trissomia, 3 cromossomos no lugar de 2, ela fica em terceiro lugar, depois da síndrome de Down, do cromossomo 21, e da síndrome de Edwards, do cromossomo 18. E a outra pergunta que você fez, se é possível identificar antes já do nascimento. É sim, o acompanhamento pré-natal inclui a realização das ultrassonografias, que podem revelar sinais sugestivos da síndrome de Patau. A partir desses sinais é possível colher material fetal e fazer o que a gente chama de cariótipo, que é a avaliação dos cromossomos. Havendo 3 cromossomos no par de número 13, fica caracterizada a síndrome de Patau. Doutor, agradeço demais aqui por